Rapaz, é uma pena o que fizeram com a primeira temporada de Gen V, e eu vou abordar isso nesse vídeo que eu chamo de saldo final. Aqui eu pego a temporada como um todo e faço os meus comentários. Nesse vídeo há spoilers da temporada, mas calma, caso você queira saber se vale ou não a pena embarcar na série, tem um vídeo chamado Primeiras Impressões aqui em cima no card, mas também na descrição. The Boys é uma série que cativa logo de cara, assim. Ela mistura o gore, né, o sanguinolento, com críticas sociais muito atualizadas. Muito atuais, mas também muito rapidamente atualizadas. E também tudo isso com questões filosóficas como o peso do poder, dentre vários outros assuntos. Sobre esse lance do peso do poder, eu já falei em outros vídeos aqui no canal, tá? Depois dá uma busca aí. Acompanhar The Boys semana a semana, coisa que eu faço desde o primeiro episódio, é quase como acompanhar um telejornal que, ao final das notícias, coloca também a sua opinião e depois ainda chama um filósofo para dar uma remate ali, para dar uma amplificada nos temas. Isso sem deixar de usar de muito sarcasmo, de comédia, do brutal, do escracho, sobretudo o escracho. The Boys é escrachado, é brutal, tosco às vezes, é exagerado em vários aspectos, não somente para chocar, mas sobretudo para chamar a atenção a partir do extremo para suas ideias que às vezes são escondidas, intrínsecas, que você quando puxa ali consegue magnificar bastante. O que ocorre com Gen V é o exato oposto, me fazendo entender que ou tiveram abordagens muito diferentes propositais para tentar mostrar um outro jeito de fazer The Boys, ou não compreenderam tanto assim The Boys pela sua essência mais cativante. A temporada de Gen V começa muito bem. Conforme aponto lá nos primeiras impressões, a ideia de distorcer clichês de filmes e séries adolescentes e levar isso para o universo de The Boys não só tem o seu valor, como estava sendo feito com muito valor, o que me levou a crer que o escracho aqui serviria para refletirmos sobre a realidade do jovem dentro daquela outra realidade, né? Dentro daquela realidade onde pessoas têm superpoderes. Mas não foi bem assim. Logo depois dos primeiros episódios, é criada uma trama interna, todo esse lance aí da floresta, e então a série se prende a isso como se fosse a única coisa possível de se discutir no mar de possibilidades que ela tinha em mãos. É notável como, para discutir assuntos mais interessantes, a série precisou se fragmentar, precisou quebrar o seu núcleo duro de protagonistas, mas nunca conseguia juntar de novo com o mesmo ímpeto, com a mesma força. Emma, talvez a personagem que traga mais discussões, só para citar um exemplo aqui, ela traz discussões, seja sobre mídia, futilidade, como o jovem se vê quando não conseguem vê-lo como ele gostaria de ser visto. Sozinha, ela é daquelas personagens que segurariam a série inteira. Só que com o grupo, quando ela tá agrupada, não passa de mais uma e beira a irrelevância, apesar dos vários temas que traz consigo. Sequer vira coadjuvante de luxo. E isso acontece porque o núcleo de protagonistas está a favor de uma trama insossa, uma trama batida, água de chuchu. A VOTS escondendo os verdadeiros heróis, cara, isso já foi explorado intensamente por The Boys. E com uma força tão maior que só serviria repetir esse assunto se fosse para levá-lo assim para outro extremo, se fosse para levá-lo pro extremo do absurdo ou pro outro lado da situação. Coisa que não acontece. Tenta abordar quase do mesmo jeito, só que parece uma criança fazendo um desenho do Da Vinci. Terminamos, por exemplo, sem saber mais das dores da Marie. E menos ainda, de ter as suas descobertas sendo trabalhadas. É isso que é o grande ponto. Como essa trama da floresta tá sempre chamando a série pro mesmo canto, para as mesmas questões, a história não se permite investigar a fundo os seus personagens. Inclusive, os ditos vilões ali, dessa tramóia toda, não tem tanto peso assim. O propósito deles, beleza, tem um lance da VOT, a gente já sabe. Mas isso já tá discutido em The Boys, não tá discutido aqui nessa realidade. E aí a protagonista, né, a Marie, ela para de ser evoluída enquanto protagonista nos 3 primeiros episódios. Depois não tem mais tanto nenhuma evolução. Seus conflitos são amordaçados ou giram em torno sempre do mesmo assunto. Tanto o seu protagonismo não evolui, como a importância desse grupo estar junto também não evolui. É o reflexo. E esse é um dos piores pontos do meio pro fim ali da temporada, mas sobretudo no tenebroso último episódio. O grupo
nunca se justifica. Isto é, não há nada do individual que serve ao grupo de um jeito que só aquela pessoa poderia estar naquele meio, poderia estar naquela turma para funcionar naquelas circunstâncias. Não existe. Pode até haver, mas a temporada não quer ou não consegue mostrar. Em vez de evoluírem todos juntos, faz com que, sei lá, por exemplo, o André e outros personagens também, a mesma coisa que fizeram com a Emma. Separam, entregam fragmentos daquela história, e quando ele volta, nenhum desses fragmentos de história serve ao núcleo central do personagem quando juntos, e menos ainda. Às vezes parece que o assunto daquele personagem separado, ele é ignorado. Parece que discutiu outra coisa ou sequer discutiu. Fica uma impressão tanto de enchimento de linguiça, mas também de furo. Aí fica a sensação de perda de tempo, de oportunidades desperdiçadas, de que realmente eles estão sacando o personagem do grupo para dar um escopo maior, mas esse escopo nunca é utilizado, então você se pergunta, ok, isso foi realmente planejado no começo dessa série? Porque não parece. André e Emma, né, passam por questões muito parecidas a respeito das suas desavenças parentais, porém, sem conversar, não há um consenso de objetivos, de discussões, e eles estão juntos só porque sim, sendo que tem motivo para eles estarem juntos. Mas eles estão juntos só porque alguém escolheu estes carinhas aí como os protagonistas dessa série e pronto. Não servem exclusivamente à história, esse é o ponto. Não servem exclusivamente à história. Poderia ser qualquer um personagem, poderia ser qualquer poder, poderia ser qualquer conflito mais interno. Era só estar na mesma circunstância e nada mais que estaria fazendo parte aqui desse protagonismo. E aí temos a reentrada do Sam na história. Traz uma inicial guinada na narrativa, dá um certo respiro, né? Dá um certo alento, mas ele depois também se prende na mesmice. Tanto a mesmice do assombro do personagem, que nunca muda, nunca evolui, nunca sai do mesmo assunto, nunca sai do mesmo jeito de abordar o assunto, como a incapacidade daquelas pessoas de simplesmente sentar e jogar a conversa fora para entender tudo que tá acontecendo. Parece uma briga, onde todo mundo tá gritando e ninguém sabe mais por que tá gritando. Tá só gritando porque o outro tá gritando. E o episódio final, como eu tava falando, é o resultado perfeito disso. Ora, Marie, André e todos os demais personagens ficam pererecando de intenção. Ficam de um lado pro outro. Tudo como fruto de uma narrativa que não soube organizar bem os conflitos individuais em favor dos conflitos macro da história. E aí você não consegue dar nenhum arremate da história. Por que não consegue dar arremate? Porque o terreno não foi preparado. Sobra, portanto, a confusão. E uma confusão que serve única e exclusivamente para chocar. Nem mais nem menos. É só chocar, é só sangue na tela, é só vermelhidão. Só isso. Coisa que The Boys ensinou muito bem como que não faz, né? Isto é, não é só a questão do sangue, não é só uma namorada se explodindo na mão, tem consequência. E aí eu volto a dizer, cara, The Boys não é sobre fazer cenas legais e chocantes, ainda que tenha muitas. É sobre o que fazer com essas cenas depois. Gen V, por sua vez, é sobre o que não fazer depois e nem antes também, com essas cenas aí ditas chocantes. Dessa forma, parece um quadro todo pintado de vermelho, que você não consegue chamar de genial, nem de abstrato, e menos ainda de arte. É só tinta vermelha, quase sem propósito algum. A série definitivamente não capta o melhor da sua série de origem, mas sequer captam mais ou menos também. E esse talvez seja um dos grandes problemas. Gen V se perde demais depois dos episódios iniciais, fica maçante, cansativa e é angustiante ver tanta carta boa sendo desperdiçada porque os jogadores simplesmente não sabem as combinações para ganhar o jogo. E essas regras já haviam sido muito bem estipuladas. The Boys, como eu já falei, The Boys nasce sucesso e se torna cada vez mais sucesso por jogar muito bem com as regras que ele mesmo estipulou. E aí Gen V precisa saber, precisa decidir se vai ser a subversão total do clichê dos adolescentes, usando as possibilidades de poder ser exagerada, mas consequente, isto é, com consequências vindo desse exagero, ou se vai continuar fingindo ser uma coisa que não consegue ser, cara. As discussões possíveis são boas, são potentes. Só a Emma, como eu já disse, traz consigo aí uns 10 assuntos. Marie também, cara. Na verdade, cada personagem é passível desses 10 assuntos aí. Só quem não sabe é o próprio roteiro da série. E talvez esse seja o superpoder de Gen V, né? Ignorar a si mesmo o tempo inteiro. Tem muita gente aí que faria bom uso desse poder. Mas aqui não é um bom uso dele, não. O saldo da primeira temporada de Gen V é negativo. Mas não chega a ser um desastre. A segunda metade da temporada, ou seja, depois do terceiro e quarto episódio, é tão insípida que destrói
todas as boas ideias que estão lá nos episódios iniciais. Porém, elas existem. Esse é o ponto. Elas existem. O episódio final é a cereja de um bolo que já não vinha conseguindo ser bem recheado, mas que pelo menos tem uma estrutura de bolo, né? É só quando você vai partir e colocar na boca que aí os assuntos mudam. E pelo menos assim também os docinhos da festa estavam ótimos. Caso contrário, não sobraria nada nessa jornada dessa primeira temporada de Gen V. Mas sobra, uma coisa ou outra sobra. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo agora, espero que você já tenha feito isso, mas se não, deixa aquele like e quem sabe também a sua inscrição no canal, mas deixa o like aí, vai, é rapidinho pra você e muito importante pra mim. E na descrição do vídeo tem link pros meus livros, são 2 livros e um conto, então dê uma olhada lá e se possível também deixa a sua avaliação na Amazon do meu conto, ficaria muito feliz, ficaria muito honrado. A gente se vê numa próxima oportunidade, um forte abraço em vocês e tchau.